Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal. Mais uma vez, professor Lucas, e hoje na aula de número 8 eu vou fazer uma nova proposta para a gente continuar os nossos estudos. Para quem está me acompanhando o canal, eu venho sempre numerando as aulas de 1, 2, 3, 4, já estamos na aula de número 8. Algumas aulas são teóricas, outras são práticas e hoje nós vamos ter mais uma aula prática, mas focada nos exercícios de segunda fase. O pessoal que está se preparando para a segunda fase, em especial em direito tributário, como no nosso caso aqui, sabe que sempre cai uma peça para a gente fazer na primeira parte da prova e depois 4 questões dissertativas, entre 4 a 5 questões dissertativas na segunda fase. Então, o objetivo de hoje é estudar as questões que caíram no 38º exame. Nós estudamos a peça que caiu no 38º, mas ainda não estudamos os exercícios que caem nessa prova, e em especial vou pegar da prova mais recente, que caiu no meio desse ano de 2023, o 38º Exame de Ordem Unificado, organizado pela Banca FGV. As questões, pessoal, elas têm uma dinâmica diferente da peça. A parte da peça, ela tem uma técnica diferente, como nós já estamos estudando aqui no canal. A elaboração de peças, seja de uma petição inicial ou de um recurso. Mas as questões, elas caem em matérias mais da parte teórica. Muito, inclusive, que caiu na primeira fase da OAB, em tributário, mas que vai ser perguntado de uma maneira um pouco mais minuciosa na segunda fase. E uma das coisas que eu considero fundamental, pessoal, e eu já tinha falado desde cedo, para se preparar para a segunda fase, também deve-se analisar exercícios. Quanto mais exercícios vocês analisarem, quanto mais exercícios vocês resolverem, mais preparados vocês vão estar para a segunda fase e entender como é que é a dinâmica da FGV para a segunda fase, em especial em direito tributário. Então, o objetivo, pessoal, desse bloco é justamente a gente analisar as questões que caíram em segunda fase, analisar o gabarito da FGV sobre essas questões e entender qual a fundamentação que a FGV adotou e a gente conseguir também revisar e comentar por cima desses gabaritos. Então, o objetivo dessa aula é analisar os exercícios de segunda fase, as questões discursivas. Metade da prova vale essas 4 ou 5 questões. A outra metade é a parte das peças, né, a peça processual. Então, a prova é dividida em 2 partes, a peça processual e as questões. O objetivo hoje é analisar esses exercícios, as questões de segunda fase, e também analisar o gabarito apresentado pela FGV e comentar em cima desse gabarito o que poderia ser analisado ou até acrescentado na resposta de vocês. Tudo bem? Quando vocês chegarem aí, se vocês chegarem preparados aí para a segunda fase da OAB. Vamos então analisar as questões que caíram na segunda fase da OAB em Direito Tributário, no 38º Exame de Ordem Unificado, nesse ano de 2023, organizado, como sempre, pela Banca FGV. Antes que eu me esqueça, pessoal, peço que vocês se inscrevam no canal, curtam os vídeos, e caso vocês tenham dúvidas, por favor, me passem aqui nos comentários. Embora eu tenha minhas outras redes sociais, como vocês sabem aqui na descrição do vídeo, o LinkedIn ou mesmo o Instagram, mas eu prefiro usar mais o YouTube, eu acho mais dinâmico para mim, eu tenho mais habilidade para mexer com a plataforma do YouTube. Então, se vocês tiverem dúvidas, me passem aqui no canal ou mesmo por e-mail, que eu também deixo aqui debaixo na descrição do vídeo, tudo bem? Então, ou o e-mail ou aqui pelo canal do YouTube são as plataformas que eu mais utilizo para entrar em contato com os alunos e tirar as eventuais dúvidas, tudo bem? Vamos analisar então, pessoal, a questão de número 1? Vamos lá, analisar a primeira questão com calma, ler toda a questão com calma e entender o que ela está perguntando e depois compreender qual seria a resposta mais adequada. Vamos lá. Matias, proprietário do imóvel rural de grande extensão situado no município Alfa, recebeu em seu imóvel rural a visita de fiscais tributários do município Alfa, devidamente identificados funcionalmente. Os fiscais informaram que desejavam marcar uma data para realizar medições e aferir o grau de produtividade do imóvel, para efeitos de cálculo do ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Ciente de que o ITR é um tributo de competência federal, Matias, estranhando o fato de que os fiscais serem municipais,
começou a desacatar as autoridades públicas, os agentes públicos, que se decidiram por convocar auxílio de força policial. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Item A. Os fiscais tributários municipais podem realizar a fiscalização de tal tributo federal? Justifique. E B. Os fiscais tributários podem solicitar o auxílio da força policial? Justifique. Pessoal, o que nós temos aqui? Um caso assim muito interessante e que é um tema que nós vimos muito, inclusive, na primeira fase da OAB em Direito Tributário. Eu tenho uma aula aqui no canal, para quem não achar, eu posso passar o link, uma aula sobre a RMIT, a Regra Matriz de Incidência Tributária do ITR. Quando a gente estudou a Regra Matriz de Incidência Tributária do ITR, nós sabemos realmente que o ITR é de competência federal e é um dos impostos previstos no artigo 153 da Constituição. Está lá, é de competência da União. Só que aí o Matias estranhou, porque veio na propriedade dele autoridades do município que ele está, que é o município Alfa. Agora, ele achou estranho, porque o tributo é federal, não deveriam vir agentes federais ao invés de agentes municipais? Os agentes municipais estão fiscalizando o imóvel dele, verificando o índice de produtividade, a extensão desse imóvel, para se fazer o cálculo de TR e cobrar o tributo do proprietário, no caso, Matias. E aí o Matias achou estranho e aí começou a tratar mal esses funcionários do município Alfa, que aí tiveram que acionar a polícia. Nesse caso, será que foi legítimo? Pessoal, uma questão que é interessante no ITR. Lembra uma coisa, o ITR sim é de competência federal, mas a Constituição estabelece uma exceção, nesse caso, para que o município, em nome da União, exerça a capacidade tributária ativa. Ou seja, o município não tem competência para disciplinar ITR, mas ele, o que ele faz? Ele, em nome da União, ele faz a fiscalização do ITR. Mas isso é possível? A própria Constituição já prevê, e além disso, também é possível porque a União pode delegar o quê? A capacidade tributária ativa ao município. A União não pode, de fato, delegar a competência. É óbvio que o município não pode legislar sobre matéria de TR, mas não é o caso aqui. O município Alfa não está legislando ou emitindo uma lei municipal para alterar a base de cálculo ou alíquota de TR. Isso só a União pode fazer. Mas o que o município pode fazer em nome da União, desde que tenha autorização prévia para isso, exercer a capacidade tributária ativa em nome da União. Ou seja, de fiscalizar o tributo, verificar se as obrigações acessórias estão sendo cumpridas, verificar se o pagamento do tributo foi realizado ou não. E por que o município faz isso em nome da União? Porque a realidade do município, pessoal, é muito mais próxima de nós do que o governo federal. O governo federal está muito distante e como tem muitos municípios, muitas cidades no nosso país, ele delega não a competência, mas a capacidade tributária ativa a esses municípios para que esses municípios, em nome da União, possam fazer a fiscalização e também a devida arrecadação do ITR. Então, nesse caso, os agentes municipais estavam, sim, eivados de razão para fazer essa fiscalização do imóvel. E eles poderiam acionar a força policial? Será que eles poderiam acionar a força coercitiva? Sim, porque eles estavam investidos de fé pública e eles estavam no poder de polícia, de fiscalização, de arrecadação do tributo. Então, nesse caso, é possível também fazer pedir o auxílio, óbvio, da força policial. Não é os agentes municipais que vão efetuar qualquer prisão ou qualquer ato penal. Quem faz isso é a polícia judiciária. Mas eles podem acionar, sim, o poder judiciário, a força judicial, a força policial, para fazer a apreensão desse contribuinte que não quer que os agentes municipais entrem em sua propriedade. E eles têm autoridade para isso, até porque existe um princípio que nós já estudamos no direito público, que é a prevalência do interesse público sobre o privado. E por conta do interesse público, os agentes públicos podem entrar nos imóveis, sejam eles agentes policiais ou agentes administrativos, como no caso dos agentes aí do município Alfa. Vamos analisar o que o gabarito respondeu, pessoal? Olha só que interessante, exatamente isso que nós acabamos de analisar. E para isso, eu vou pedir para que vocês consultem o artigo 153 da Constituição, que nós já citamos sobre essa possibilidade. Artigo 153 do texto constitucional. Vamos lá.
Vou ler antes a questão. Ela diz o seguinte, a questão A. A questão A, ela perguntou, né? Voltando à questão. Os fiscais tributários municipais podem realizar a fiscalização de tal tributo federal? Resposta que o gabarito espera aproximada de vocês. Sim, apesar de o tributo federal, de ser um tributo federal, o ITR poderá ser fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique em redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal, segundo o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, combinado também com o artigo 199 do CTN e também o artigo 1º caput da Lei 11.250 de 2005. Assim, havendo tal opção por parte do município mediante convênio, é possível que a União delegue ao município, é o que nós falamos, e aos seus fiscais a atribuição de fiscalização tributária do ITR. Então, vocês precisavam responder e apresentar a fundamentação da sua resposta. Eu vou destacar aqui o artigo 153, como eu citei, olha o que ele diz. Compete à União instituir impostos sobre o inciso em questão, que fala do ITR, que é o ITR é de competência federal, é o inciso 6, propriedade territorial rural, inciso 6 do artigo 153. Só que vem um complemento. O parágrafo 4º desse mesmo artigo, inciso 3, diz o seguinte: o imposto previsto no inciso 4 do caput, o imposto previsto no inciso 6 do caput, ou seja, o ITR, aí vem o parágrafo 4º, inciso 3, diz o seguinte: o ITR será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. É exatamente o que está ipsis literis previsto no texto da Constituição e como nós comentamos. Mas não apenas a Constituição comenta sobre isso. Muito bem lembrou o gabarito o artigo 199 do CTN. Vamos dar uma olhadinha, então, no Código Tributário Nacional? Eu estou aqui com o meu Vadmecum, pessoal. Se vocês puderem acessar o Vadmecum de vocês ou na internet, aí a gente vai comentando em cima para entender o que o gabarito apresentou aqui como resposta oficial. Que basicamente é óbvio que o CTN vai seguir a mesma diretriz da Constituição Federal, porque nós sabemos que o CTN é uma lei complementar da Constituição. O CTN, ele falou o artigo 199. Olha só o que diz o artigo 199. Ele diz exatamente o seguinte: a Fazenda Pública da União e dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios prestar-se-ão mutuamente assistência para fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Parágrafo único. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informação com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização do tributo. Então, o que está acontecendo aqui? O que, em outras palavras, ele está dizendo, que nós analisamos. A União, ela delega não a competência tributária, mas a capacidade tributária ativa. Ou seja, em nome da União, o município, por meio de um convênio, de uma autorização da União, ele realiza a fiscalização das obrigações acessórias e a arrecadação do tributo pago. Então, o município, nesse caso, com base na Constituição e no CTN, tem legitimidade para realizar este respectivo recolhimento. E também com base na Lei 11.250. E aí a segunda pergunta da linha B, ele perguntou se a autoridade administrativa municipal poderia se utilizar, pedir a força policial. Sim, essa é a resposta. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da Força Pública Federal, estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, conforme o artigo 200 do CTN. Até, inclusive, pessoal, para fins penais, a autoridade fiscal administrativa é como se fosse autoridade policial, é a autoridade do Estado. Então, não pode-se o contribuinte aplicar contra essas autoridades nenhum empecilho, nenhum embaraço, nenhuma dificuldade
no exercício da sua fiscalização tributária. Então, não só no caso de uma propriedade rural, se uma autoridade fiscal da Receita Federal, por exemplo, entrasse numa empresa para fiscalizar a parte dos tributos, os livros contábeis da empresa, a nota fiscal emitida por essa empresa, também eles têm legitimidade para fazer isso. Por quê? Porque, com base no artigo 200 do CTN, a autoridade administrativa federal, ela é, assim como as outras, municipal e estadual, ela é eivada de fé pública, ela é eivada de interesse público e, por conta disso, ela tem a força para exercer e fiscalizar esses entes, seja públicos ou privados, fiscalizar empresas ou pessoas. Assim, continua a questão, os fiscais municipais, tendo sido desacatados quando no legítimo exercício de sua função, poderiam também convocar força pública de segurança, no caso, agentes policiais, tendo como base o artigo 200 do CTN. Tudo bem? Então, olha que interessante, uma questão de TR, pessoal, que cai geralmente em teste, claro, cai em teste na primeira fase da OAB, e é uma questão que muitas vezes a FGV já perguntou em matéria de TR, porque muito candidato se confunde, porque não estuda, né? E o nosso objetivo aqui é estudar, porque sabemos que existem exceções previstas na Constituição, como essa do parágrafo 4º, inciso 3 do artigo 153 da Constituição. Ou seja, o município, ele não exerce a competência tributária, ele não legisla sobre TR, mas ele exerce a capacidade tributária ativa de, em nome da União, havendo convênio e autorização prévia, fazer a fiscalização e arrecadação do tributo, sob pena de, uma vez havendo desembaraço dessa atividade por parte do contribuinte, com base no artigo 200 do CTN, eles podem chamar a força de segurança, a força policial, para efetuar até eventual prisão preventiva ao infrator tributário. Tudo bem? Aqui, questões A e B da questão 1, alternativas A e B da questão 1. É claro, pessoal, que eu estou passando o gabarito para vocês aqui da FGV, apenas para que vocês tenham uma noção de resposta. Vocês, claro, que poderão trazer outras fundamentações, além dessas previstas no gabarito da FGV. É claro que o mínimo que eles querem é isso que foi estabelecido no gabarito. Agora, quanto mais fundamentação vocês trouxerem, melhor ficará a resposta de vocês. Tudo bem? Vamos para a questão 2? Vamos lá. A sociedade empresária ABC Limitada, por um lapso de seu departamento financeiro, deixou de declarar e pagar certo imposto estadual devido referente ao mês de junho de 2022, cujo prazo de vencimento se daria no dia 31 de julho de 2022. 3 meses depois do vencimento, a gerência foi alertada do atraso e determinou a imediata declaração e pagamento, pois pretendia participar de uma concorrência pública e necessitaria de uma certidão fiscal negativa. Nós já estudamos sobre isso, já vou comentar. Assim, continua a questão, assim foi feita a declaração à respectiva administração tributária, juntamente com o pagamento integral e atualizado do valor devido, antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com o débito, acrescido de juros de mora, todos previstos na lei que regula aquele imposto. Não houve, contudo, recolhimento da multa sancionatória de infração incorrida, também prevista na lei. Tudo por orientação do próprio Departamento Jurídico, entendendo que se enquadra em regra legal do Código Tributário Nacional referente ao pagamento espontâneo em atraso. Sobre o caso apresentado, responda aos itens a seguir. Houve quitação integral do montante tributário devido pela sociedade empresária? Justifique. E B. Nessas circunstâncias, a sociedade empresária faz jus à certidão negativa que comprove a quitação do tributo? Justifique. O que acontece aqui, pessoal? Quando um ente privado está devendo um tributo para o ente fiscal, ele fica vedado de, por exemplo, participar de contratações públicas. Quando a gente estudou para a primeira fase, nas questões de primeira fase, algumas questões falavam dessa hipótese. Uma pessoa jurídica, uma empresa, como nesse caso aqui, Sociedade Empresária ABC Limitada, ela quer participar de um certame público, de uma contratação do ente público.
Só que se ela está devendo tributos para o ente público, como é que o ente público vai contratar alguém que está devendo para ela? Não faz sentido. Então, se, por exemplo, essa sociedade empresária, ABC Limitada, está devendo tributos, no caso, ao ente estatal, ao ente estadual, no caso, para ela participar de um processo de licitação e contratação pública junto aos quadros do Estado, ela tem que quitar o tributo. Porque, uma vez quitado, o Estado vai emitir uma certidão positiva, uma certidão negativa de débito, né? Porque o pagamento do tributo com a correção, obviamente, extingue a obrigação tributária. Tudo bem? A obrigação de pagar o tributo. Então, o pagamento é uma das hipóteses de extinção da obrigação tributária. Paguei, já não devo mais. Mas tem um porém aí. Tudo bem, eu paguei o tributo. E aí o Estado tem que me dar o quê? Uma certidão negativa de débito, ou seja, nada consta. Ou seja, a pessoa não está devendo nada ao ente estatal, então pode participar do certame de contratação pública. Toda empresa que quer participar de um certame de contratação pública tem que estar quitado com todo tipo de dívida com a esfera pública, seja tributos ou também multa. Só que aí vem o caso. Ele pagou o tributo devido, com a correção, com os juros, com os atrasos, mas ele não pagou a multa, porque também tem que se pagar a multa. O que é a multa? A multa é um tributo? Ela está classificada de acordo com o artigo 3º do CTN? Não. A multa é uma penalidade pecuniária. Pela multa ser uma penalidade pecuniária, ela não é um tributo, mas deve ser cumprida. Inclusive, a multa pode ser até objeto de execução fiscal. Então, não basta só pagar o tributo em atraso, eu também tenho que pagar a penalidade, que é a multa. Se eu não pagar a multa, esse objeto pode ser, sim, utilizado em fase de execução fiscal, e aí, no caso, a empresa, Sociedade Empresarial ABC Limitada, pode ficar até prejudicada em participar de um certame público. Então, será que houve quitação integral do montante do tributo devido pela sociedade empresária? Do tributo em si, sim. Mas da quitação pecuniária perante a autoridade pública, não. A multa não é tributo, mas é uma obrigação pecuniária compulsória que deve ser paga pelo devedor, no caso a sociedade empresária ABC Limitada. Então, o pagamento integral foi feito? Será que foi tudo cumprido? Ou basta apenas pagar o tributo? Não teria que pagar também a multa? Aí a questão B vem e pergunta: nessas circunstâncias, a sociedade empresária faz jus da certidão negativa, dessa certidão negativa de débito, já que ela pagou o tributo, mas ainda não pagou a multa, será que ela teria direito a essa certidão negativa que comprove a quitação do tributo? Justifique, e aí vamos analisar o gabarito. Primeira questão, pessoal, olha só a pegadinha. Ela diz que, sim, houve a quitação integral do montante tributário. Por quê? Porque multa é tributo? Não, ela é uma infração pecuniária. Olha como é que a questão diz. Sim, houve quitação integral do montante tributário devido pela empresa por meio de denúncia espontânea. Por haver o pagamento do tributo devido e dos juros de mora antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração. É verdade. O que é, pessoal, a denúncia espontânea? Isso é um instituto que eu esqueci de falar para vocês. A denúncia espontânea é quando eu assumo que estou devendo ao fisco. Eu assumo que eu tenho uma dívida com o fisco, mas como o fisco ainda não moveu nenhum procedimento administrativo contra mim, como o fisco não moveu nenhum processo contra mim, nenhuma impugnação, nenhum processo administrativo ou judicial contra mim, como o fisco ainda não fez nada, eu só estou apenas ciente de que estou devendo ao fisco, nesse caso eu faço o pagamento do meu tributo integral com a correção monetária e os juros, e aí eu quito integralmente o montante tributário. Claro, por quê? Porque a multa, como eu também falei, ela não é tributo. A questão tributária é só o tributo na esfera estadual. É isso que a empresa tem que pagar. A multa, claro que também tem que ser paga, mas a multa, ela não é tributo. Ele está perguntando sobre tributo. Houve quitação integral do montante tributário? Sim. Mas houve quitação integral de toda a dívida com o Estado? Não, porque tem a questão da multa, mas a questão só perguntou do quinhão tributário. Ele está perguntando não de toda a dívida, está perguntando do quinhão tributário. Multa é tributo? Ela entra na classificação do artigo 3º do CTN?
Não. Então, nesse caso, houve sim o pagamento do tributo e valendo inclusive como denúncia espontânea. Ou seja, houve a demonstração de boa-fé da empresa que já apresentou o pagamento do tributo com a correção monetária e também com os juros, com base no artigo 138 do CTN. Aí a questão 2, a questão B, ela fala uma pegadinha que até confundiu a gente. Olha só o que ela fala. Nessas circunstâncias, a sociedade empresária fez jus à certidão negativa? Sim, pois houve quitação integral do débito pela denúncia espontânea, fazendo jus à certidão negativa. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, no Instituto da Denúncia Espontânea. Ela está lá no CTN, conforme o gabarito aqui em questão. Eu vou dar uma olhada aqui. Na verdade, ele fala mais sobre a certidão negativa, artigo 205. Olha o que diz o artigo 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedido à vista do requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e identifique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único diz o seguinte: a certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e ser fornecida dentro de 10 dias na data da entrada do requerimento da repartição. Então, como houve essa denúncia espontânea e o pagamento antes de qualquer procedimento administrativo, se já tivesse acontecido algum procedimento administrativo, então tudo bem. Aí, nesse caso, não valeria o Instituto da Denúncia Espontânea. E também não se seria possível conceder essa certidão negativa. Mas, como houve a denúncia espontânea, ou seja, o pagamento da dívida antes que o fisco descobrisse dessa dívida e antes que o fisco tomasse alguma medida administrativa, como o contribuinte chegou antes e pagou o tributo, nesse caso, ele é beneficiado. E aí ele fica afastado dessa obrigação e poderá participar do certame público, inclusive apresentando essa certidão perante a autoridade pública. Tudo bem? O artigo 138 do CTN, pessoal, vamos dar uma olhadinha nele, o que ele diz para a gente? O artigo 138 diz o seguinte: a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração. Então, olha só, a responsabilidade tributária ela é excluída com denúncia, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, que é o caso que aconteceu aqui em questão, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Aí, parágrafo único diz: não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionado com a infração. Em claro que, se a questão tivesse dito que o Estado já tivesse movido algum procedimento administrativo para cobrar do contribuinte devedor este tributo, aí não valeria o Instituto da Denúncia Espontânea. Mas a denúncia espontânea vale quando eu, contribuinte, sei da minha dívida, mas vejo que o fisco ainda não descobriu e ainda não fez nada. Então, eu tenho tempo de propor esse pagamento para que haja o benefício da denúncia espontânea e exclua toda a minha responsabilidade tributária. Excluindo a minha responsabilidade tributária, extinguindo a obrigação tributária, nesse caso, vai ser gerado o quê? Uma certidão negativa de débito tributário, ou seja, nada consta. E aí, nesse caso, como vai estar escrito lá, nada consta, eu poderei juntar aos documentos para participar de um certame público, de uma contratação. E é exatamente isso que ele está perguntando. Então, ele tomou como base o artigo 138 do CTN, que fala em si sobre o que é a denúncia espontânea, e não apenas, como também ele citou o artigo 205 do CTN, que fala sobre a questão da certidão negativa. Tudo bem? Basicamente, essas são as respostas gerais trazidas pelo gabarito oficial da FGV. Vamos analisar, então, a questão de número 3. Questão sobre ISS, hein? Outra questão sobre espécie tributária. O ISS, pessoal, o que ele está perguntando aqui? Lembrando a diferença que existe entre ISS e ICMS. ISS é do município e o ICMS é do Estado. O que a questão está dizendo aqui?
Ela diz o seguinte: a Sociedade Empresária Faz Tudo Limitada é executada em 2022 pelo município Alfa por dívida de ISS, Imposto sobre Serviço, referente ao ano de 2021. Não tendo apresentado defesa e não sendo localizados bens a serem penhorados e nem encontrados os respectivos sócio-administradores, a ação de execução fiscal foi redirecionada em face do único sócio cotista minoritário, Joaquim da Silva. 3 meses após a intimação de sua inclusão no polo passivo, Joaquim contrata você como advogado para defendê-lo e informar que nunca exerceu ou participou da administração Faz Tudo Limitada, sendo mero cotista desde a constituição da sociedade, conforme cópia do contrato social que lhe entrega, e que não dispõe de recursos financeiros para quitar a dívida e nem para garantir o juízo. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Alternativa A. Indique a peça processual cabível nos autos dessa ação de execução fiscal para defender os interesses do executado. Justifique. E B. Que fundamento jurídico será possível apresentar para defender o executado? Pessoal, vamos dar uma olhadinha numa súmula que nós já analisamos aqui, inclusive quando a gente já fez essa peça processual. Aquela súmula 393, salvo engano, do Superior Tribunal de Justiça. Quem não tiver aí no Vadmecum, pesquise aí na internet a súmula 393. Ela fala de um tipo de defesa na fase de execução fiscal, que é regida pela Lei 6.830 de 80. Nós temos 2 tipos de defesa. Antes de ler a súmula 393 do STJ, nós temos 2 tipos de defesas, que nós já analisamos. Os embargos à execução fiscal e a exceção de pré-executividade. Como saber quando propõe um ou outro? Primeira coisa, para propor os embargos à execução fiscal, como requisito de propositura dessa defesa, com base no artigo 16 da LEF, a Lei 6.830 de 80, para propor os embargos à execução fiscal, o que eu tenho que fazer? Garantir em juízo, para propor essa defesa. Só que houve garantia em juízo aqui? A questão final diz que não. Olha só, o Joaquim da Silva, que contrata você, que está me ouvindo, advogado e advogada, para defendê-lo na execução fiscal, ele percebe, o advogado percebe que ele não garantiu em juízo, não houve a garantia em juízo. Nesse caso, como não houve a garantia em juízo, é possível propor embargos à execução fiscal? Não, não é, porque é um dos requisitos para a propositura dos embargos é o depósito em juízo. Então, como não houve, não é possível propor embargos. Então, com base nisso, nós vamos analisar agora a súmula 393 do STJ, que diz o seguinte: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente a matérias conhecidas de ofício e que não demandem dilação probatória. Também isso. Porque é o seguinte, como a matéria em questão, além de não demandar, além de que não houve a garantia em juízo, no caso, como já houve a penhora dos bens, a questão até fala o seguinte, né? 3 meses após a intimação de sua inclusão no polo passivo, Joaquim contrata você como advogado para defendê-lo e informar que nunca exerceu ou participou da administração Faz Tudo Limitada, sendo mero cotista desde a constituição da sociedade, conforme cópia do contrato social que ele entrega. Ou seja, já há produção de prova aqui já constituída. Já há uma prova que não precisa de demanda de prova, precisa de dilação probatória, ou seja, demanda a produção de provas aqui? Não, já tem uma prova pronta em mãos, que é a cópia do contrato social. Basta essa prova para apresentar em juízo. Já há constituição de prova, já tem uma prova já elaborada. Então, para você propor uma exceção de pré-executividade, além de não precisar garantir em juízo, ele não demanda dilação probatória, diferente dos embargos à execução fiscal. Então, a peça processual aqui cabível, que inclusive já analisamos aqui no canal, na aula de número 7, é a exceção de pré-executividade, aí já garantido pelo gabarito. A alternativa A diz o seguinte: é cabível uma exceção de pré-executividade, uma vez que se trata de matéria comprovável documentalmente, ou seja, já há a cópia do contrato, como a questão já analisou, sem necessidade de dilação probatória, e mesmo após transcorrido o prazo de 30 dias,
pela oferta de embargos à execução fiscal. É verdade, já houve também a passagem do prazo de 30 dias. O prazo de 30 dias é exigido pela LEF, a Lei de Execuções Fiscais. Passado esse prazo, não posso propor a execução fiscal, aos embargos à execução fiscal. Aí o outro meio de defesa que sobraria é, no caso, a exceção de pré-executividade, com base na súmula 393 do STJ, que nós já comentamos, e também com base no artigo 803, parágrafo único do CPC. A alternativa B, ela diz o seguinte, né, nós tínhamos analisado anteriormente. Vamos analisar o que diz a questão B. Que fundamento jurídico será possível apresentar para defender o executado? Justifique. A alternativa B diz o seguinte, o gabarito, né? O mero sócio cotista minoritário, não sendo diretor, gerente ou representante da sociedade empresária, não tem como responder pessoalmente pelos créditos tributários, justamente por faltar-lhe esse poder de decisão ou de representação da sociedade. O artigo 135 diz o seguinte, quando ele fala da exceção também de pré-executividade, 135 do CTN. Vamos analisar juntos o artigo 135 do CTN? O que diz esse artigo para nós? Uma informação aqui importante. Vamos analisar aqui. 135 do CTN diz o seguinte, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes à obrigação tributária, resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Aí o inciso 3 diz, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Como o nosso cliente, ele é um mero cotista, ele não é um diretor, alguém que tem a maior parte das ações da empresa, aquele que tem a grande responsabilidade da empresa, aliás, a questão já disse que ele já tinha apenas uma cota da empresa que era minoritária, então ele não poderia responder como dono da empresa no polo passivo da execução fiscal. Então, existe uma ilegitimidade aqui de polo passivo. Se eu tivesse que produzir, como nós já fizemos aqui na aula 7 do canal, se eu tivesse que produzir uma petição inicial, que é a exceção de pré-executividade, eu teria que alegar nos meus pedidos a retirada do nome desse sócio cotista, que, como diz aqui a questão, é o Joaquim, retirar o nome do Joaquim do polo passivo da execução fiscal. Tudo bem? E aí eu posso pedir isso na minha exceção de pré-executividade, também com base, porque ele não se encaixa nos critérios estabelecidos no artigo 135 do CTN. Tudo bem? Então, pessoal, olha só que interessante. É uma questão de segunda fase que não é uma questão que caiu na parte da peça, mas caiu cobrando nas questões dissertativas. Então, fiquem atentos. Execução fiscal pode cair tanto como peça como questão discursiva. Então, o tema de execução fiscal, pessoal, tanto os embargos à execução fiscal como a exceção de pré-executividade, são temas favoritos da OAB em segunda fase em tributário. Ou cai como peça, ou cai como questão discursiva. Então, estudem a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.870 de 80, e a diferença que nós tratamos aqui no canal entre embargos à execução fiscal, que tem como critério de tempestividade prazo de 30 dias, e a exceção de pré-executividade, que é um outro meio de defesa do contribuinte devedor, quando não se requer depósito em juízo, nem dilação probatória, com base na súmula 393 do STJ. Essa súmula, pessoal, já deixa aí grifado no Vadmecum que vocês vão precisar para a segunda fase. Tudo bem? Vamos analisar a nossa última questão, então, pessoal? Questão de número 4. O que essa questão ela está dizendo para nós? Ela diz o seguinte, Lei Complementar Federal de caráter nacional instituiu novo tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas do país para todo o ano de 2022, reduzindo de 4% para 3% a alíquota mínima atualmente estabelecida para as empresas de comércio em geral que faturem até R$ 18.000 por ano. Também anistiou, de forma retroativa, para infrações ocorridas até a data da publicação da lei, as multas aplicáveis a tais empresas, desde que quitassem suas obrigações no prazo de 30 dias e que as infrações não fossem qualificadas em lei como crimes ou contravenções e não fossem praticadas com dolo, fraude ou simulação, nem resultassem de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.
Estabeleceu ainda que, quanto às empresas sediadas nos estados alfa, beta e gama, estas que enquadrarão como microempresas, se tiverem receita bruta em cada ano calendário no valor total de R$ 120 mil, mantendo o valor de R$ 18 mil para os demais estados da federação. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. É válido o enquadramento diferenciado estabelecido aos estados alfa, beta e gama? E B, é possível estabelecer de forma retroativa a anistia de tais multas? Justifique. Pessoal, olha que questão que ele falou aqui no final. Estabeleceu essa lei complementar federal que, quanto às empresas sediadas nos estados alfa, beta e gama, estas se enquadrarão como microempresas se tiverem receita bruta de cada ano base no valor de R$ 12 mil, mantendo o valor de R$ 18 mil para os demais estados da federação. Então, teve um favoritismo aos estados alfa, beta e gama, em detrimento aos outros estados. E isso até, inclusive, pode gerar um efeito que nós já estudamos aqui de guerra fiscal. O que é a guerra fiscal? Quando um ente é favorecido em detrimento do outro, quando um ente federado tem uma tributação menor do que o outro, e aí ele fica muito mais competitivo, e aí as empresas vão preferir ir para um estado onde cobra menos tributo do que para o outro. Então, vai haver uma desproporção, desequilíbrio e nessa competição entre os entes federados para atrair investimentos da iniciativa privada. Então, basicamente, essa é a questão da guerra fiscal. E o que justamente está acontecendo com essa lei complementar federal? Ela está justamente incentivando alguns estados em detrimento de outros. E aí a pergunta, é válido o enquadramento diferenciado desses estados? Será que ele não violaria o princípio da isonomia, que é garantido inclusive pelo caput do artigo 5º da Constituição? Por que essa diferença? Alternativa B, é possível estabelecer de forma retroativa a anistia de tais multas? Será que eu posso, pessoal, retroagir questões penais? Será que eu posso retroagir a lei tributária para favorecer penalidades anteriores? Eu quero comentar um pouco a questão B, antes da gente analisar o gabarito oficial. Lembra que a gente estudou sobre o princípio da não retroatividade? Essa é a regra geral. É a regra que se aplica à maioria dos casos. A lei tributária, uma vez vigendo, uma nova lei tributária, ela só pode valer daqui para frente. Ela tem efeito ex nunc, daqui para frente. Ela não pode, em regra, retroagir. Então, se surge uma lei nova estabelecendo uma tributação maior, por exemplo, ela só pode valer daqui para frente, respeitando aqueles princípios também da anterioridade anual e nonagesimal. Entretanto, existe uma exceção trazida até pelo CTN, pelo Código Tributário Nacional, em que a lei tributária pode retroagir. Quando? Em caso de penalidades, como no caso a multa. A multa é uma penalidade pecuniária, compulsória. E essa penalidade é cobrada dos devedores. Se surge uma lei posterior que vai, ou melhor, um ato administrativo, que a anistia é concedida por ato administrativo, será que ela pode retroagir para favorecer as multas? Ou será que só a lei pode retroagir para favorecer penalidades no passado? Nós sabemos que a lei pode. Em caso, por exemplo, caso a lei concedesse uma isenção para favorecer determinados devedores, ela poderia retroagir? Sim. Mas isenção é concedida por lei. A anistia é concedida por ato administrativo. Será que para ato administrativo essa regra também vale? Essa exceção da retroatividade para favorecer penalidades do passado? Será que sim ou não? Ou será que é só para a lei? E aí, com base nisso, ele pergunta. Vamos analisar o gabarito? Primeira questão como estamos analisando. Será que é possível a federação favorecer estados alfa, beta e gama em detrimento aos demais estados? Justifique. Alternativa A diz que sim, pois a lei complementar federal de caráter nacional pode definir tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive podendo estabelecer condições de enquadramento diferenciado por Estado, conforme o artigo 146, inciso 2 da Constituição. Ah, mas isso não fere a isonomia? Como é que então a União pode fazer isso? Pessoal, vamos ler a exceção. Cuidado que, eu sempre falo aqui, pessoal, existe a regra, mas existe também exceção.
Vamos analisar essa exceção, que inclusive é prevista no texto constitucional? O gabarito muito bem citou o artigo 146. Vou ler para vocês o artigo 146 aqui. Ele diz o seguinte: cabe à lei complementar, parágrafo único, diz assim: a lei complementar de que se trata o inciso 3D também poderá instituir um regime único de arrecadação de impostos, dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observando que, aí vem o inciso 2, poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciado por Estado, para favorecer o quê? Microempresas e empresas de pequeno porte. Inciso 3, a linha D desse artigo diz o seguinte: estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, aí a linha D diz assim, definição de tratamento diferenciado e favorecido para microempresas e para empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso do imposto previsto no artigo 155, inciso 2, e das contribuições previstas no artigo 951, parágrafos 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Então, basicamente, ele fala de um favoritismo a microempresas e empresas de pequeno porte. Mas pera lá, isso não viola a isonomia que eu acabei de citar aqui no caput do artigo 5º? Todos não devem ser tratados iguais perante a lei? Sim, mas essa é a regra geral. Mas existe aquela regra específica e existe as exceções, que basicamente funciona assim: tratar os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Ou seja, uma microempresa ou empresa de pequeno porte, ela tem muito menos favoritismo econômico do que uma empresa de médio ou grande porte. Isso é fato. O faturamento de uma empresa pequena ou microempresa é muito menor do que uma empresa de um tamanho mega, uma multinacional ou uma empresa média. Inclusive, os regimes de apuração tributário é muito mais fácil para as microempresas, que são aderidas ao Simples Nacional, do que para as médias ou grandes empresas, que aí já aderem ao lucro real ou presumido. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, inclusive com base na Constituição, a Constituição justamente visa tratar esses desiguais de maneira desigual, ou seja, elevar as microempresas e empresas de pequeno porte, favorecer essas empresas para que elas tenham um nível de competição igual, paritário às empresas grandes. Então, é para isso que a Constituição serve, para que as pessoas físicas ou jurídicas que são menos favorecidas possam ter um diferencial maior e assim possam ter as mesmas condições iguais de competição do que as outras que já têm maior privilégio, seja físicas ou jurídicas. Então, no caso das empresas, a mesma coisa. A Constituição, inclusive, quando ela trata sobre a ordem econômica, ela fala, inclusive, que as microempresas e pequenas empresas de pequeno porte são um dos focos da União. A União deve favorecer as pequenas empresas e empresas de pequeno porte, não porque ela visa tratar desigualmente, por desrespeitar o princípio da isonomia. Pelo contrário, ela visa contemplar ainda mais o princípio da isonomia, para que as empresas que têm menos poderio econômico, como as microempresas e as EPPs, no caso, empresas de pequeno porte, possam ter o mesmo nível de competitividade do que as empresas grandes. Por isso que ela está favorecendo um determinado estado, os estados onde tem essas empresas menores, do que em detrimento a outros, com base no artigo 146, parágrafo único, inciso 2. Por isso que eu falei, cuidado, pessoal, nós temos a regra geral, que é a isonomia, mas temos a exceção. Aí a alternativa B perguntou, aí eu vou até voltar para a pergunta novamente, embora vocês já viram aqui a resposta. Ela diz o seguinte: é possível estabelecer de forma retroativa a anistia de tais multas? Será que para casos de penalidade pecuniária eu posso retroagir? Será que é só para lei ou para atos administrativos? A resposta é sim, pois a anistia abrange justamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, mesmo sendo natural a este instituto que perdoe infrações cometidas antes da publicação de lei concessiva de anistia, conforme o artigo 180 caput e 106, inciso 2, na linha C, ambos do CTN. O que diz para nós, pessoal, o artigo 106? Vamos dar uma olhada no artigo 106 para a gente conseguir consultar aqui, nesse caso de anistia. Ele diz assim, do CTN, desculpa, estou aqui na Constituição Federal, estou aqui com o meu vade-mecum. Vamos dar uma olhada aqui no artigo 106 do Código Tributário Nacional. Vamos lá.
Achei. Artigo 106 do CTN. A lei aplica-se a atos ou fatos pretéritos. Aí ela fala da possibilidade de retroagir. Inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. A linha C. Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista da lei vigente ao tempo de sua prática. Olha aí. Olha aqui o que eu acabei de falar. Pessoal, como a lei posterior ela trouxe uma penalidade maior do que a lei que havia anteriormente, então o que vale? A lei anterior ou a lei posterior? Desculpa, inverte a questão, acabei falando errado. Antes houve uma penalidade, a multa. Só que surgiu depois uma lei que vai trazer um benefício para os devedores. E aí, essa lei, é a pergunta, ela pode retroagir a fatos anteriores à sua vigência? Uma lei tributária, ela pode retroagir a fatos geradores ocorridos antes da sua vigência? Pode, em caso de infração. Trazido aqui pelo artigo 106, inciso 2, a linha C. Então, tanto para a lei, como no caso para esse instituto da anistia, que é aplicado por meio de um ato administrativo, ela pode retroagir para favorecer aquele devedor. E o artigo 180, caput do CTN, o que ele diz aqui, reforçando essa argumentação? O artigo 180 diz o seguinte, no seu caput: a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que concede, não se aplicando a outros atos previstos no inciso 1 e 2. Então, o artigo 180 ele reforça: a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei. Então, anteriormente à vigência da lei que concede, né? Então, é uma possibilidade de retroatividade, onde favorece penalidades anteriores. Então, sim, pois a anistia abrange justamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, sendo natural, porque como é que você vai perdoar algo para frente, sendo que você nem sabe se haverá infrações lá na frente? Não faz sentido você perdoar a fatos futuros. Como é que você vai perdoar fatos futuros se você não sabe se lá na frente haverá infrações ou não? Você perdoa atos que já ocorreram, atos no passado. Então, com base nisso, a anistia abrange justamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, sendo natural a este instituto que perdoe infrações cometidas antes da publicação da lei concedida de anistia, com base no artigo 180, caput, e 106, inciso 2, a linha C do CTN. Embora a lei, pessoal, ela crie a anistia, quem aplica é a autoridade administrativa. Então, a anistia, pessoal, ela é aplicada por ato administrativo, mas a lei vai disciplinar as regras gerais dessa anistia. E com base nela, a autoridade administrativa poderá concedê-la, como foi no caso do ente federal. Então, pessoal, a anistia ela vai perdoar fatos anteriores. As penalidades, pessoal, lembra uma coisa, falou em penalidade, ela pode retroagir. É uma exceção do artigo 106 do CTN, assim como do 180 caput. Então, falou em penalidade para favorecer o infrator tributário, essa lei retroage. É como no direito penal nós temos aquele princípio do indúbio pro réu, não tem? Na dúvida se favorece o réu, ou no âmbito penal existe isso também. Uma lei posterior penal que for mais benéfica, ela retroage sobre fatos anteriores. Então, com exceções, óbvio, trazido pelo Código Penal e do processo penal também. Mas é basicamente quase a mesma regra do direito penal. Se surge uma lei posterior que é mais benéfica, ela retroage a fatos anteriores, como foi no caso da anistia. Tudo bem? Essas são as respostas para questões A e B, né? Nessa questão de número 4 que nós analisamos. Pessoal, espero ter ficado claro as minhas explicações aqui. Se não ficou, se caso os meus comentários precisaram ser mais aprofundados, precisavam ser mais comentados, por favor, me avisem. Caso faltou alguma informação, alguma questão, me avisem e ficarei à disposição de esclarecer as dúvidas de vocês. O objetivo dessa aula foi justamente ver as questões de segunda fase, ver mais ou menos como é que é o gabarito, e essas respostas que eu passei aqui para vocês é o gabarito da OAB-FGV,
ver como é o gabarito e comentar em cima deles para que a gente possa revisar os conteúdos de matéria e já exercitar para a preparação à segunda fase do OAB. Tudo bem? Peço pessoal que curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal e ficarei à disposição de vocês para o que for necessário. E fique a dica, façam questões. Quanto mais questões vocês fizerem, melhor vocês vão estar para a segunda fase. E aqui o objetivo do canal é trazer essas questões a vocês para que vocês não precisem ir até o site da FGV procurar e assim a gente comente em cima delas para entender como a banca respondeu cada uma delas segundo o gabarito oficial desse 38º exame da OAB. Tudo bem? Vou tirar aqui dos slides, pessoal. Quem quiser esse slide da aula de hoje, a aula 8, assim como das outras aulas anteriores, por favor me avisem e estarei disponível para compartilhar esse material. Tudo bem? Bons estudos a todos, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!